não tem incentivo para Não temos consumo do teatro. lugar nenhum, na escola, em Nada. casa. Porque você fala assim, nos Estados Unidos, a criança cresce vendo os pais indo toda semana ao teatro. Sim. Às vezes 2 ou 3 vezes por semana. E ele não vai ver só a Broadway, ele vai ver outros, porque lá tem Off-Broadway, Off-Broadway, tem experimental, tem os Bob Wilson, tem os... Então o pai está lá. E quando ele tem 8 anos de idade, ele vai junto com o pai. E antes ele tem o teatro infantil. E a Broadway pesquisa, porque tem um apoio para isso de empresas, a Broadway pesquisa a evasão dos 8 aos 18. Então, dos 8 aos 18, eles perceberam que estavam sem espetáculo para essa faixa, começaram a fazer espetáculo para essa faixa. Quando vem Anne, quando vem o musical Anne... Veio tudo, veio Peter Pan, veio embora. Por quê? Até do Homem-Aranha fizeram, sabia? O Homem-Aranha, sim. Juro por Deus, claro. teve um musical, ele infelizmente não teve problemas técnicos. Certo. Não teve problemas Deve técnicos. ser difícil, né, fazer um... Não, teve problema até de quase o cara morrer mesmo. O ator que fazia o Homem-Aranha, ele passava de ter no teatro, mas... Deu merda, assim. Mary Jane não foi bem. Não foi só a Gwen que morreu, não. Mas eles fazem uma manutenção do cara, para o cara continuar tendo o produto para ver. Aqui no Brasil você não tem isso. Você tem um incipiente teatro infantil, que é um grupo de atores batalhadores, sim, geniais, que lutam pelo teatro infantil, que é para dar para a criança uma visão do teatro, e depois dos 8 aos 18 anos a criança não tem o que ver. Nós não temos um teatro juvenil aqui no Brasil instituído. Tem uma ou outra peça que arrisca, mas não é um movimento. Então são 10 anos que você fica sem ir ao teatro, com essa porcaria desse aparelhinho na mão, você não vai mesmo. Mas assim, eu acho, se eu tivesse que chutar, como é que a gente resolve... Vamos dizer que isso é um problema. Como é que a gente resolve esse problema? Eu acho que ele é muito complexo, porque primeiro a gente precisa resolver um problema socioeconômico para aí resolver um problema cultural. O MMA resolveu o problema socioeconômico, porque o MMA, aquele ingresso lá em cima, que você tem que ficar olhando no telão, senão você vê os carinhas desse tamanho, você não sabe nem o que é que está ali, lá em cima custa R$250. Mas o MMA, ele não é perene. Assim, ele não é nem perene, ele não é constante. Claro que é, claro que é. Tem campeonato MMA... todo sábado. Não é todo sábado. Mas você sabe quantas pessoas cabem num estádio daquele lá? 20 mil. 20 mil é um mês de teatro. Mas aquilo ali é uma galera que, provavelmente uma galera que tá numa situação de vida, assim, diferente. Não, então vamos pro futebol. E o futebol com 5, 6 campeonatos por ano, e você torcendo pro seu time que tá nos 5 ou 6 campeonatos, e uma camisetinha daquela ali não custa menos de R$150. Não. Aí você vê todo mundo com a camisetinha. Não, a gente tem que parar para pensar que não é bem verdade isso. É verdade. Esse problema sociocultural é o seguinte, você tem R$150 na mão. Onde você vai gastar? Tem gente que gasta em cerveja. Passa pela tua cabeça, né? Tem gente que gasta em cerveja, tem gente que gasta numa partida de futebol, tem gente que gasta comprando gibi, tem gente que gasta, sei lá. É que eu acho que o problema... Agora, o problema é o seguinte, se você não tem os R$150 na mão, é outra coisa. Aí é um problema sociocultural. Aí é um problema de distribuição de renda, aí é um problema de você ter realmente pessoas que não têm trabalho, não têm condições de pagar nem o aluguel, não vai gastar um dinheiro que aparecer na mão dela para ir ao teatro. Esse era eu com 15 anos. Mas nós não estamos falando dessas pessoas, nós estamos falando de você agora. Que trabalha, que tem a possibilidade de ir ao teatro uma vez por semana, se você quiser. E você pode escolher. Você não escolhe. Por quê? Porque você não foi empurrado para isso há muitos anos. E não só isso, eu acho que também tem uma outra questão. O teatro, por muita gente, ele é visto como chato. O teatro é visto como chato. Aí eu tenho uma meia-culpa nossa, uma meia-culpa da classe, eu acho. Eu não me coloco muito aí porque eu sempre busquei outra coisa. Mas eu percebo, por parte da classe teatral, de alguma forma, um desconhecimento do que seja as nossas plateias, né? Então, eu acho que você tem que prestar atenção. Há 40 anos eu venho conversando com eles depois do espetáculo, eu sei quais são as dificuldades que eles têm. Eu sei que eles acham algumas coisas chatas porque eles não têm informação.
Claro. Se você joga um cara, mas aí não vou falar nem de teatro, você joga um cara na frente de um quadro do Mark Rothko, que eu falei para vocês agora, da peça Vermelho que a gente fez. O Mark Rothko era um expressionista abstrato. Que já é um negócio que você fala, hein? Que porra é essa? Poderia repetir, né? Aquela, né? Então, expressionista. Quer dizer? E ele fez o seguinte, ele criou uma pintura que chamava Campos de Cor. Os quadros dele não tem nem nome. O nome é vermelho, amarelo, vermelho, porque é um bloco vermelho, um bloco amarelo, um bloco vermelho, é isso. Então, os quadros dele não tem título, porque não é nada, é só cor. E ele chegou a vender um quadro agora, há pouco tempo atrás, por 80 milhões de dólares. E é um bloco de tinta. Então, você fala assim, porra, você joga um cara que não sabe nada sobre arte plástica na frente de um quadro desse, ele fala, isso aí meu filho faz. É. Tá? Acontece que não. O Rothko tem um processo de pintura diferenciado. Se você se der o trabalho de observar a pintura dele, a distância que ele diz para você observar, com o cuidado que ele diz para você ter, com o tempo que ele diz para você ter, com a luz que ele acha que tem que ter no quadro, eu juro por Deus que depois de você ter toda essa informação, o Rothko vai ser um pintor maravilhoso e a cada vez que você entrar no museu, você vai procurar onde está o Rothko. Muito interessante. Porque isso é a base da vida. Para você poder avaliar algo, né? Precisa das condições o que eu corretas. digo, que Conhecimento, a palavrinha mágica, que é interesse. Por que você desperta o interesse? Porque você começou a conhecer aquela coisa. Né? Então, uma jogada, uma estratégia para a gente reativar o teatro. Ele nunca deixou de ser ativado. Mas se informa, é chato por quê? Porque você não sabia nada, foi lá sem nenhuma informação, sentou e era chato. Mas era chato para você que não tinha informação. Talvez, se você se informasse um pouquinho antes sobre o Mark Rothko, você vê uma peça sobre ele e ia te emocionar muito. É porque eu parto do princípio que o público nunca tem culpa. Não, claro que não. Eu acho que eles não têm culpa. Claro que não. Eu digo isso, por exemplo, teve o lançamento do filme Era Uma Vez em Hollywood, do Tarantino. Você chegou a assistir? Vi. É uma releitura sobre uma tragédia nos Estados Unidos, que foi... Dos Manson. Dos Manson, os caras entraram e assassinaram. Foi uma coisa horrível. E o Tarantino quis reescrever essa história. Só que a questão é a seguinte, algumas pessoas no Brasil, quando assistiram o filme, não entenderam, Claro. não chegaram a absorver. É uma piada interna. Soou como uma piada interna. E eu pensei comigo mesmo, a culpa não é do público que não teve esse conhecimento, porque foi algo que aconteceu, se eu não me engano, nos anos 60, 70. Dos anos 70. Foi realmente uma atrocidade. Foi horrível, horrível. A mulher do Polanski. Ela foi assassinada grávida. Estava grávida e foi uma coisa péssima e chocou os Estados Unidos. Então eu fico pensando, não é culpa do público que não teve acesso à informação, ao fato. Eles não tiveram acesso ao fato. Mas o público americano sabia do que ele estava falando. É um filme feito para o público americano, que é uma história, uma tragédia que conta até hoje. É como se fizessem um filme do Edifício Joelma. Muita gente sabe, muita gente acompanhou. Essa história passa de trás. Você usou a palavra certa. Muita gente, não todos. Com certeza. Se eu fizer uma peça sobre o Edifício Joelma, possivelmente na plateia, 50% nunca ouviram falar dela. Provavelmente. No entanto, se eu fizer uma peça contando o que foi, talvez eu consiga me aproximar dessas pessoas. É isso que eu queria chegar. Então, acho que a estratégia seria, vamos então fazer espetáculos, montar espetáculos, aproximando, de certa forma, não de uma maneira didática, mas com uma abordagem diferente, talvez vai soar um pouco ofensa, mas talvez um pouco menos elitista, talvez mais um linguajar mais próximo, como a gente vê espetáculos do Rodrigo Santana. Eu acho que você não precisa, digamos, fazer a coisa fácil. Você não precisa fazer isso. É que eu não acho fácil. Eu acho até difícil. Por exemplo, eu vejo um que investe bastante no teatro, foi o Rodrigo Santana, com espetáculos suburbanos. E fez um tremendo de sucesso no Rio de Janeiro, porque ele trouxe a realidade dele para o palco. E aí gera identificação, e aí são diversas piadas que podem surgir, e tem dois públicos que vão consumir. O público que se identifica e o público que ri, que é algo risível. A maneira como os suburbanos agem, se você no estereótipo, é uma coisa risível, tanto que ele faz sucesso até hoje. Sim. Eu acho que esse é um caminho interessante para o teatro, porque aquela pessoa que foi assistir ao espetáculo sabendo que ela estava sendo representada, ela não foi assistir a um espetáculo como Os Sete Suspeitos, ou como A Ratoeira. Mas dali é um passo para ela estar incluída nesse cenário. Você sempre vai esbarrar num ou no outro que não sabe, num ou no outro. Claro. Então, é por isso que eu acho que você não tem que ficar tão preocupado assim. Você tem que ficar preocupado de dar alguma chave para o público.
que você não afaste totalmente o público. Então, eu, por exemplo, eu não monto um autor chamado Boto Strauss, porque o Boto Strauss é um autor alemão alternativo na Alemanha. Aí é foda. Então, eu falo assim, eu vou trazer esse cara para cá, eu vou quebrar a minha cara. Ou não. Se eu tiver patrocínio, eu estou pago. Mas se eu não tiver patrocínio, eu não vou ter um público muito grande na plateia. Porque eu estou exigindo dessa plateia um conhecimento de um autor alemão alternativo que eu talvez não tivesse antes de montar aquele autor. Então, aí fica meio complicado. Mas eu posso montar, por exemplo, um Cyrano de Bergerac, que foi uma coisa que eu fiz. Eu pus 36 atores em cena, eu tinha 24 técnicos para mexer naquele espetáculo. Era um espetáculo de época, a peça se passa em 1600, tinha esgrima, tinha o diabo, e eu lotei o teatro de 1.200 lugares de quarta a domingo durante um ano, com um extraordinário sucesso. Por quê? Era feito em versos decassílabos. Puta merda. Então, assim, e a plateia se emocionava e chorava. Sim. Então, se você dá alguma dica para esse público, o público vai, o público gosta. Então, não precisa ser tão radical. Por mais que ele seja cult pra caralho, se você consegue entregar... O nosso espetáculo, por exemplo, é uma comédia realmente muito boa, você ri muito o espetáculo inteiro, mas ele tem uma virada no final que faz você repensar a peça inteira. Então, eu acho que, por exemplo, isso é uma coisa interessante de você fazer. Se você está querendo fazer uma comédia, procure uma comédia que tem um negocinho